Olá pessoal, estamos aqui de novo, né? Foi encerrado ali a leitura do Evangelho de João capítulo 4. Agora a gente vai dar seguimento no capítulo 5. Mas antes eu gostaria de deixar uma palavra com vocês aqui, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Ah, eu tô com 51 anos, me chamo Moisés Canieles. Eu quero dizer para vocês que não é fácil a gente se expor assim na internet, se expor. Eu nem tenho tantos seguidores, né? A coisa tá um pouco difícil assim de andar. Realmente a mensagem ela é um pouco difícil de alcançar muitos corações, assim, né, quando ela trata de coisas mais polêmicos. Mas a gente tem pedido a Deus, eu tenho pedido muito a Deus, né, que me dê sabedoria e que essa mensagem possa chegar no coração e possa transformar para melhor o coração das pessoas. E assim, é muito satisfatório a gente poder compartilhar algum tipo de conhecimento, né, algum tipo de opinião. Acho que todos têm o direito de fazer isso. Eu acho que tudo que a gente fizer com coração sincero, assim, sabe, fazer com aquilo que a gente acredita, eu acho que é muito válido, né. E eu sei que às vezes a gente, né, em alguns momentos, como a gente é um ser humano, às vezes a gente perde um pouco a estribeira, a gente exagera um pouco, mas isso aí, o que importa é que o amor esteja sempre presente, né. Esteja sempre presente, é isso que importa, sabe. O amor, a graça, Deus esteja presente, né, a verdade seja sempre exaltada, porque eu acho que isso é o que mais importa, né, porque a gente tem o conhecimento da verdade das coisas de Deus. Pô, eu acho que nem tem comparação, né, não tem comparação quando a gente tem a oportunidade de conhecer, assim, coisas que, né, a gente não tinha percebido. Eu quero deixar bem claro, eu fico meio nervoso de falar, mas eu quero deixar assim, ó, eu não quero enganar ninguém, eu não quero ser ensaiado, eu quero que as coisas sejam naturais e orgânicas, como eu tenho sempre dito. E eu não posso me intimidar de falar a verdade, eu não posso deixar de fazer isso. É muito sério isso aí. A verdade do reino de Deus, a verdade do mestre, ela é muito poderosa, ela pode mudar corações, ela pode mudar reinos, ela pode mudar tudo, ela pode transformar tudo. Mas a mensagem verdadeira, aquela que alcança o coração das pessoas, aquela que desperta a fé nas pessoas, sabe, que pode tirar uma pessoa de uma depressão, de qualquer coisa, ela transforma tudo. Então eu não posso faltar em nenhuma hipótese, né, com essa verdade. Hã, eu quero dizer, assim, ó, que além de ser orgânico, eu quero que seja com intrepidez, ser objetivo, sabe, para que realmente possa surtir um efeito. E o que eu peço é para cada um dos que puderem, ao ouvirem essas mensagens, se creem em Deus, se são pessoas que acreditam, né, nessas coisas espirituais, que elas orem. Orem e digam: "Senhor, ajuda, ajuda nós". É isso aí. Eu vou, para não cair no esquecimento das pessoas, eu quero mais ou menos dar uma sintetizada aqui, né. Por que que eu cheguei a essa conclusão? De fazer os vídeos, de me manifestar. Como eu já tinha dito em outro vídeo, eu sempre fui uma criança de oração, sempre. Eu tenho 51 anos e eu sempre me conheci. Eu não conhecia religião nenhuma, mas eu sempre orava a Deus. Eu não tinha um conhecimento de religião, não vivia a religiosidade, mas o temor em Deus eu sempre tive desde criança, mas ao mesmo tempo que eu era uma criança um pouco rebelde. Rebelde no sentido, assim, ó, de fazer aquilo que eu acreditava, sabe, daquilo que eu acredito, defender aquilo que eu acredito, sabe, lutar pelos mais necessitados, lutar pelos fracos. Eu sempre pensei assim, eu sempre me compadeci com não é meio estranho falar, mas eu sempre fui assim. Então, eu eu nunca tive vergonha de lutar por aquilo que eu acreditava, tá, que eu acreditei, sempre. Então eu sempre orei a Deus, sempre eu pedia muitas coisas a Deus nas minhas orações e Deus me alcançava, é incrível. Teve um dia que eu pedi para Deus fazer chover, que eu não queria ir à escola, e tinha amanhecido cedo e estava um dia assim, minha mãe já estava acordando nós para ir para a escola, né, e eu não estava a fim de ir, e eu orei a Deus, eu tinha orado a Deus no outro dia, um dia anterior, né, antes, eu sempre orava ao dormir, né.
E eu pedi a Deus: "Ah, amanhã eu não queria ir à aula, eu queria ficar em casa". E eu disse: "Pá, Senhor, faz chover amanhã". Sinceramente eu pedi. E eu acordei cedo, assim, porque Deus me despertava cedo de manhã, eu já abria os olhos, despertava e ficava ali, pensando em Deus, pensando nas coisas, assim, a mente, né. E eu lembro que a janela do meu quarto dava para uma área de luz, uma área quadrada de luz, assim, né. E eu olhei: "Pá, não tá chovendo nada", porque a gente ouvia tudo, né, um barulhão de chuva. "Ah, não vai chover". Eu sei que a mãe levantou, passou por nós, passou passou, né, passou por nós para fazer o café e disse: "Acordem, acordem, acordem", como sempre, né, acordem para ir para a escola, colégio. E eu fiquei ali, já estava acordado da hora, então fiquei pensando, fiquei na comunhão. Meu Deus do céu. E eu fiquei na comunhão. Eu disse: "Senhor, eu tinha pedido para não ir à aula. Eu não queria ir à aula hoje, pai". E fiquei ali falando com Deus. E a mãe já preparando o café. Então já estava perto dela chamar de novo, cara, sabe. Já estava perto dela chamar de novo. Aí quando ela chamava, nós tinha que saltar pro café e estar já pronto e largar, né. Quando ela estava próxima de chamar para no café, na segunda chamada, começou, rapaz, um pingo aqui, pam, pam, pam. Aí começou, sabe aqueles pingos, pam, na janela, no chão, que era um chão de azulejo, aquelas lajota vermelha, tum, e tum, no vidro, tum, 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 e começou aquela chuvarada, mas pensa numa chuvarada, pessoas. Pensa numa chuvarada, sabe aquela chuvarada gostosa de tomar banho de chuva, de se la de s dar tempo de se ensabar, e shampoo, e sabonete e tal, e se tomar banho de chuva de verdade. Tenho certeza que todos já fizeram isso. É claro que não ia fazer porque era inverno, né, eu lembro que eu não queria ir por causa do frio, porque eu estava a fim de ficar em casa, mas um pouco menos eu sei o que eu ia fazer. E, cara, muita chuva, muita chuva, muita água, muita chuva, e em vez da mãe na segunda chamada vir dizer: "Levantem", ela veio e disse assim: "Olha, gurias, pode ficar na cama aí que hoje vocês não vão à aula". Bate. Eu só fiquei assim, ali eu fiquei naquela comunhão, e eu via Deus feliz por ter feito aquilo por mim, cara. Eu senti a alegria de Deus. É como se o meu coração tivesse ligado nele, que eu sentia, assim, que Deus tá fazendo, sabe, compartilhando aquela alegria comigo. É extraordinário, é maravilhoso, eu não sei como explicar isso aí, mas é real. E, então assim, ó, aí começou os sinais, começou as coisas aí. Aí depois tem outras coisas que eu vou ao longo do tempo eu vou falando alguma coisa e vai vindo a lembrança, eu vou falando, e é tudo orgânico, como eu disse, vai ser tudo orgânico, vai ser assim que vai ser. Então, pessoal, assim, ó, eu fiquei fascinado, e aí eu via que Deus realmente ele, sabe, eu tinha uma ligação muito forte com ele. E eu quero que todos vocês tenham essa ligação. E eu quero que essa verdade que está vindo à tona, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho acompanhado muitos podcasts. Eu eu vejo muitas pessoas, eu vejo muitos, eu não vou citar o nome deles, mas é o do cabelinho branco ali, do óculinhos, que vai muito no Vilela, o próprio, né, eu tenho visto vários, várias opiniões, várias coisas, homens, congregações israelenses, congregações cristãs, congregações judaicas, né, espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Eu tenho visto muitas interpretações das escrituras sagradas. Mas eu ainda não vi ninguém falar aquilo que eu tenho guardado há anos dentro do meu coração. E eu não quero que vocês pensem que eu estou querendo ser pretensioso, não tenho pretensão nenhuma, não existe pretensão nenhuma em falar, em compartilhar isso aí com vocês, a não ser a pretensão de que vocês acreditem que isso é verdade que eu estou falando, e que vocês especulem essa mensagem, e vejam se tem sentido. Eu não quero que vocês acreditem por eu estar falando alto, porque eu falo um pouco alto, mas é por causa que eu tenho uma audição, assim, um pouco atrapalhada. E e eu não quero que vocês especulem ou acreditem em mim, porque eu tenho um título de pastor, porque eu não tenho. Eu não quero que vocês creem nessa mensagem, especulem nessa mensagem, porque eu sou um membro de uma congregação, aquelas, sabe, aqueles membros fidedignos que acataram uma doutrina e que estão debaixo daquela doutrina humana, e tudo que não é dali, tudo que foge daquilo ali,
não para eles não importa. Não, irmãos, não sou esse tipo de pessoa. Eu quero que vocês acolham essa mensagem, especulem a respeito dela e que elas possam impactar o coração de vocês, porque isso aconteceu comigo. E não tem coisa mais extraordinária do que essa experiência, do que tu ser surpreendido pelo Espírito e ter a revelação das Escrituras, e eu quero compartilhar com vocês. Agora, eu não quero dizer que eu seja menos ou mais ou menos merecedor de ter alcançado esse entendimento. Mas uma coisa eu posso dizer, porque isso me compete, está em mim, é responsabilidade minha. Eu muitas vezes renunciei a algumas coisas para poder ficar estudando as Escrituras. Eu muitas vezes deixei de fazer determinadas coisas que eu poderia estar fazendo para poder estar ali examinando e especulando as Escrituras. Muitas vezes eu dobrei o meu joelho, podendo estar fazendo qualquer outra coisa, e orei a Deus e falei com Deus e supliquei e pedi e implorei. Muitas vezes eu implorei, clamei e supliquei pela misericórdia dele. Então eu busquei essa relação, eu busquei isso tudo de coração. Isso, eu tô com 51, eu comecei essa missão, essa caminhada, começou assim, ó, com 12 anos foi uma das primeiras experiências que eu tive sobrenaturais, que eu vou falar ao longo desses estudos, dessas palestras. E aí tive várias outras, assim como essa da chuva aí, do colégio também. Eu tive vários sinais, vários prodígios. E isso foi fortalecendo a minha fé, foi fazendo eu buscar mais entendimento, eu queria ter mais sede de conhecimento. E eu fui, busquei e estudei. Eu busquei informação, busquei opinião de pastores, busquei opinião de apóstolos, busquei opinião de irmãos, busquei opinião de várias pessoas, né, que eles tinham aqueles títulos que eles carregavam, não importa, mas eu busquei para confrontar algumas ideias minhas, algumas coisas que eram ideias que estavam se formando em mim. E eu vi que nós não compactuava com muitas das coisas. E aí eu vi que isso era muito importante, fui guardando e fui mantendo em segredo até o dia de hoje. Eu tenho trazido a público e peço que Deus me guarde, me proteja e que eu possa levar esses mistérios a públicos, porque isso trata-se de um conhecimento que vocês não ouviram da boca de ninguém, porque nenhuma das pessoas que eu vejo aí no YouTube, eu vejo falar dessas coisas. Eu vi uma congregação judaica hã, messiânica, tá, que chegou um pouco perto, tá. Mas é isso, e eu consigo, é como se assim, ó, quando eu vejo eles falando um pouco, um fala uma coisa, outro fala um pouco daquilo outro, o outro fala daquilo outro, quando eu vejo aquilo tudo que eu tenho aqui para falar para vocês, eu vejo que essa mensagem abraça todas elas, sabe, e em algum momento eu saio com alguma coisa que discorda daquilo daquilo que eles entendem. Mas eu não confronto, não quero humilhar ninguém, não quero ferir ninguém, assim, não é porque embora eu irei ferir com essas palavras, embora eu irei ferir muita gente com essas palavras, não é a intenção, entendeu? Ela vai se fazer naturalmente. Ou seja, é como se chegasse a um ponto, um momento, de que a mensagem está tão pronta para ser revelada, o mundo está tão preparado para receber isso, que é o que eles estão esperando, que o mundo espera isso para que mude tudo, que quando isso acontecer, naturalmente, as coisas que não eram para ter sido, ou, ou que eram, né, elas irão cair por terra. As coisas que não poderão mais permanecer como sendo fundamentos verídicos ou religiosos, ou enfim, elas caem por terra para dar lugar a essa mensagem. E aí as pessoas vão ter um despertar. Eu entendo que algo vai despertar as pessoas. E aonde elas estiverem, no lugar onde elas estiverem, o que elas estiverem fazendo, onde elas estiverem ocupando, aquilo vai alcançar o coração delas. Não importa se elas sejam juízes, médicos, doutores, se elas sejam garis, se sejam funcionários públicos de alta ou baixa patente, não importa, militares, ou seja quem for, não importa, vai alcançar as pessoas que deverão ser alcançadas, porque, infelizmente, eu tenho dito que não serão todas, para que se cumpra. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos, ou seja, estes que serão reunidos agora por este Paráclito, estes serão chamados os escolhidos fiéis, né? Muitos ouviram, alguns viveram e morreram guardando a mensagem, outros se perderam, alguns estão vivos. Os que estiverem vivos no dia da revelação, esses entenderão e começarão a implementar tudo isso.
será como uma mola propulsora, como digamos assim, um mecanismo que fará a correção de tudo que a gente tem feito hoje, né? Todas as sequências que foram criadas e feitas até o dia de hoje, que gerou tudo que está gerando aí, que a gente está vendo guerra, fome, miséria, um monte de doença, um monte de coisa, tudo isso será o contrário, será corrigido. Todas essas coisas serão aprimoradas, né? Então é isso, eu peço que vocês me ajudem a compartilhar isso, tá? Eu vou pegar o óculos aqui para ver onde está o vídeo, que uns dizem que eu não posso fazer vídeo longo. Aí eu quero ser orgânico, às vezes a gente vai, porque se deixar, vai até, sabe, até o espírito conduzir. Não tem como eu querer parar. Pô, se o espírito quer falar, deixa falar. Se o meu espírito, movido pela unção ou não, mas creio que se movido pela unção, melhor ainda, né? Mas eu tenho que deixar livre o espírito, porque a Bíblia fala, a Escritura diz que onde estiver o espírito, ali ali haverá liberdade. Entende? Ou seja, quando esse ungido vier se revelar, quando esse consolador que Jesus disse que viria, quando esse outro paráclito, que é o mesmo justo, que é o mesmo escravo fiel e discreto que as testemunhas dizem, falam a respeito dele, quando, quando esse cara se revelar, quando esse dia chegar e esse cara se revelar, ele será o Espírito da verdade. Nele estará o Espírito de toda a verdade. E eu entendo que quando ele se revelar, ele vai dar liberdade às pessoas. Às pessoas. Eu tenho uma alergia de aroeira. Acho que tem aroeira perto aqui. Ali, a aroeira me dá alergia. Mas tudo bem. Então, pessoas, quando esse cara se revelar com essa mensagem, esse espírito falar através desse ungido, vai ser diferente das religiões. As religiões não dão liberdade para o espírito. As religiões têm a doutrina. Ah, não pode estar de barba. Ah, tem que estar de barba. Não pode vir de calça. Ah, tem que vir de calça. Não pode usar terno. Ah, tem que usar terno. Não pode jogar futebol. Pode jogar futebol. Sabe? Tem essas doutrinas que trancam o espírito. Então ali eles têm o tempo, eles têm o horário. Eles têm horário, ó, eu posso falar de tal e tal horário. Então ele tem que se adequar àquilo ali. Porque eles têm que concorrer a um protocolo humano, um protocolo social. Mas esse trabalho, ele é muito mais do que um protocolo social. Ele é muito mais do que um protocolo humano. Eu entendo que ele seja um protocolo celestial, um protocolo onde Deus, através desse protocolo, onde há liberdade para falar, para se expressar, para construir esse reino. Porque nós não podemos mais permanecer que o mundo esteja do jeito que está. Nós não podemos mais. Acho que os bichinhos miruim. Nós não podemos mais permitir que o mundo permaneça assim, que a política permaneça do jeito que está, que os governos permaneçam do jeito que está. Olha a Lula e olha o Flávio Bolsonaro, a polaridade, olha eles se xingando, se tratando do jeito que se tratam. Não é isso que o povo quer. Se eles fossem os políticos em nome de Deus, eles se uniriam para fazer um trabalho para o povo. Eles não se separariam através dos partidos. Pois os partidos já estão dizendo partido, já está partido, partiu. E a palavra diz que quem se divide não subsiste. A casa que se dividir não subsistirá. Então, Deus não quer divisão. Deus quer soma e multiplicação. Deus quer somar, quer multiplicar, quer unir. Então é isso, pessoal. Então eu não posso seguir um protocolo humano. Enquanto eu estiver inspirado, eu vou falar. Se vocês não quiserem, pausem o vídeo, sigam depois. Mas, né, pausem o vídeo. Até onde você sentir no coração, vocês veem. Sentir não tá, pausem. Sigam dali para frente. Mas ouçam, meditem, orem. Peçam confirmação de Deus, da parte do Supremo Criador do Universo, em nome do Filho Yeshua, com a virtude do Espírito Santo. Peçam confirmação. E Deus dará confirmação. E dando confirmação na vida de vocês, trazendo bênçãos que vocês precisam, porque Deus quer abençoar. Mas não só abençoar espiritualmente com conhecimento. Ele quer que a gente seja abençoado e, através do conhecimento, nós possamos abençoar o mundo, a terra, as árvores, os animais, a natureza, os vizinhos, os companheiros, as pessoas que vivem conosco. E nós sermos bênçãos, sermos vasos cheios de bênçãos, cheios de azeite puro, simbolicamente falando. Então é isso, meus irmãos, meus amados, meus queridos.
curtam, compartilhem essa mensagem. E quando vocês cansarem de ver, se ficar grande o vídeo, pausem ele. Quando se sentirem de ver, vejam, sigam vendo a partir dali então. E que isso sirva de estudo, que isso sirva de alimento para vocês. Porque esse, quando vier, ele vai nos dar liberdade de sermos aquilo que nós somos. Nos reconhecendo como ovelhas e como cordeiros, nos reconhecendo como fazendo parte do aprisco do mestre, do nosso pastor verdadeiro, que é Yeshua, que mesmo não estando em carne e osso, prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim do sistema, até o sistema desse mundo cair e entrar o reino de Deus. Ele também nos prometeu que feliz aqueles que acreditassem nas mensagens que ele disse sem terem visto ele. Claro, eu entendo agora o porquê que ele disse isso. Porque os que viram ele não viveram o reino, porque não estava na hora ainda. Mas quando vier o reino, eles não terão visto Jesus, porque o reino está vindo agora, 2 anos depois. E quando esse reino vier e essas pessoas que receberem a mensagem do reino e serem proclamadores desse reino, fazendo com que esse reino aconteça na terra, esses vão ser muito mais felizes. E acreditarão muito mais porque farão o reino acontecer. Tá entendendo? Por isso ele disse: vós acreditais em mim porque me veem. Feliz aqueles que haverão de crer em mim sem terem me visto. Tu tá entendendo? Então somos nós que iremos crer nele sem ter visto ele, mas entenderemos a mensagem, veremos que ela é verdadeira e digna e faremos com que essa mensagem tome forma na sociedade humana, tome forma na nossa comunidade, tome forma na nossa escola, no nosso trabalho, seja ele qual for, de juiz, de polícia, de delegado, mas eu entendo também que em breve esses cargos não haverão mais. Não vai ter precisão mais disso. Não haverão mais juízes, mais polícias, não haverão mais exércitos. O reino não vai ter mais isso, porque no reino, as Sagradas Escrituras dizem que nesse dia os homens entregarão suas armas e farão delas aralhos e grades. Não haverá mais policiamento, não haverá mais juízes, não haverá mais condenação, porque nós estaremos dentro de nós esse conhecimento, que é o conhecimento que eu quero dividir com vocês. Vocês levarão convosco dentro de vocês, onde vocês estiverem esse conhecimento, e aplicarão esse conhecimento de dia e de noite, onde vocês estiverem, exercendo seja o que for, exercendo cargos, exercendo qualquer coisa administrativa, não importa. Vocês farão isso. Porque vocês trarão como selados, como marca quente do coração de vocês, essa marca, a marca do reino de Deus, essa mensagem. É isso que eu quero compartilhar com vocês. É isso que eu quero que vocês me ajudem a compartilhar, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. E quando tiver o Pix, colaborando com a sobrinha, o que tiver ali, aquela migalhazinha, porque lembra o que a mulher disse para Jesus? Até mesmo os cães comem das migalhas que caem na mesa. Entendeu? Então, será que as migalhas também não são importantes? São importantes. Eu vou mostrar para vocês que elas são importantes e que elas farão a diferença. Porque eu tenho visto muitos líderes religiosos voando em aviões, morando em coberturas, em praias, em palácios, tirando dinheiro das pessoas, mas não fazendo diferença nenhuma na sociedade. Aí fazem uma caridade ali, outra aqui, fazem alguma coisa aqui, fundam uma escola ali, fazem alguma coisa aqui, mas isso não é o suficiente. Eles pegam o recurso das pessoas inocentes e usam para si altos salários, carros, aviões, viagens. Tudo bem se tivessem tudo isso, mas que fizessem pelas pessoas, que fizessem pela sociedade, mas não foi permitido a eles. A eles não foi permitido. A eles não foi permitido abrir os selos. Vocês estão entendendo? A eles não foi permitido abrir os selos, mas os selos serão abertos em breve. Porque está escrito em Apocalipse, quem será? E ele disse, eis que eu vi aquele digno de abrir os selos. É o mesmo que veio no cavalo branco, pessoas. É o mesmo. E vocês sabem que era Jesus mostrando para João, né? Vocês conseguem perceber que era Jesus mostrando para João um que vinha num cavalo branco, um que foi digno de abrir o selo. Vocês conseguem perceber isso? Que não era Jesus? Jesus era o que estava mostrando para João
no pronome indefinido, que no tempo determinado oportuno faria tudo isso. Então, pessoas, orem, peçam a Deus forças, peçam, supliquem, clamem, peçam a cura, peçam os sinais, peçam tudo aquilo que vocês pedirem, porque será dado, será dado, será dado, porque tudo me foi dado, disse o mestre, e eu darei a quem eu quiser. Então, pessoal, façam isso. Façam isso e depois me digam. E quando vocês alcançarem, não é a barganha que eu estou propondo, mas quando vocês alcançarem, vocês serão mais encorajados de dar os seus 10 centavos, seus 15 centavos, seus 20 centavos, seus 50 centavos, seus 99 centavos, não importa. Vocês serão mais encorajados a fazer isso, eu tenho certeza. E farão isso com a consciência tranquila, porque as minhas palavras terão tido efeitos. Porque Deus testemunhará daquilo que eu tenho dito para vocês. Eu tenho convicção disso. Façam isso. Depois vocês me digam. No mais, muito obrigado. Que Deus abençoe. Hoje é um dia de feriado, hoje é quinta-feira. E que vocês possam estar em casa, se alcançar vocês essa mensagem, que alcancem transformando os corações de vocês, abrindo a percepção, a inteligência que Deus deu para vocês, possam ser ativadas, que a chave seja virada, que vocês possam compreender a mensagem como sendo ela um conhecimento poderoso, livre de rituais, livres de dogmas, livres de títulos, livre de tudo que o homem impõe, como se botando a carroça na frente dos bois. Não. O boi tem que ir na frente. O boi é que vai na frente, não a carroça. Tá? Então é a mensagem que transforma, é a mensagem que nos conduz à vida eterna, é o conhecimento que nos conduz à vida eterna. Não são os ritos, não são os títulos, não são as práticas repetitivas, não são as doutrinas que os homens inventam nas suas instituições que foram criadas por eles mesmos, criando muros ao seu redor, levantando templos feitos de pedra, profanando a verdade por meio de doutrinas, por meio de templos feitos de pedra. Enfim, fica aí a palavra, que ela alcance vocês. Amém.